A nova polêmica às vésperas da final do Gauchão. Depois do Inter pedir uma reunião, depois do Grêmio chamar a CBF e o Inter sugerir Conmebol e FIFA, a Federação Gaúcha de Futebol emitiu uma nota. Vamos ver a nota da federação que está no site? Cadê? Prince, joga na tela aí para o pessoal de casa. A Federação Gaúcha de Futebol se manifestou oficialmente. Vamos subir aí, ó. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Manifestação do presidente. Postado hoje, pertinho da 1 da tarde. Vai descendo, Prince. Como presidente da Federação Gaúcha de Futebol, recebi com profundo descontentamento as declarações que colocam sob suspeita a arbitragem gaúcha e insinuam a necessidade de fiscalização externa das entidades nacional e internacionais responsáveis pelo ecossistema do futebol no mundo. O direito de reclamar é legítimo, o que não é aceitável é ultrapassar os limites do respeito institucional e tentar desacreditar profissionais e instituições que construíram ao longo de décadas a credibilidade do futebol gaúcho. No futebol é permitido questionar as decisões tomadas tanto no campo do jogo quanto administrativas. O inadmissível é colocar em dúvida não apenas as instituições, mas a honra, o caráter e moral das pessoas, sem medir as consequências que tais insinuações são capazes de gerar. Confesso minha preocupação com o rumo desse tipo de discurso. Atualmente vivemos num mundo de permissividade onde a busca pelo engajamento, pela lacração, pelo joinha faz com que as pessoas percam o senso de limite e alcance de suas falas. E aí mais pra frente ele diz o seguinte: a arbitragem do Rio Grande do Sul não precisa de tutela, precisa apenas do respeito que sua história construiu. Árbitros gaúchos são amplamente reconhecidos no cenário nacional e internacional e costumeiramente são escalados pela CBF, Conmebol e FIFA para atuar em jogos decisivos ou considerados de alta complexidade. Assim, não permitirei que se tente desacreditar os profissionais da arbitragem gaúcha com insinuações que não fazem justiça às suas histórias e tampouco ao futebol do nosso estado. Sobe mais um pouquinho aí. Grande a manifestação, hein? Vamos lá. Tarará, Bem tarará, extensa, tarará. né? O presidente da federação pistolando com o Grêmio Internacional. E aí? Já tem assim, tá, gente, um resquício nos bastidores, mesmo com a troca da gestão do Grêmio, tá, mas a direção do Inter segue, existe um resquício assim no ambiente dos bastidores com o que foi também o ano passado. Se vocês se lembrarem, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol ficou muito irritado quando Grêmio e Inter começaram a subir o discurso publicamente, né? Todas as rodadas reclamavam de arbitragem, faziam esses discursos públicos, né? E aí pediam VAR de fora, arbitragem de fora. Eu me lembro, Jeremias, de ele dar uma entrevista às vésperas da escala de arbitragem da final, das duas finais, e dizer, olha, não vai ter árbitro de fora. Não vai ter, vai ser arbitragem gaúcha. E a dupla Grenal reclamou tanto que isso foi mudado, que ele teve que ceder e colocar árbitros de fora, e ele disse, olha, eu só estou fazendo isso porque escalonou para uma coisa muito grande. E essa manifestação do presidente Luciano Oxman, ela também tem um pouco do que foi o ambiente do ano passado, né? Nesse momento não houve, eu até acho que foi maior ano passado, né? Porque eram os dois clubes publicamente falando muito sobre questões do Campeonato Gaúcho, reclamando bastante, mas o fato de o Grêmio pedir alguém da CBF para estar em Porto Alegre, lembra que eu falei aqui, Jeremias, que era, pode ser uma pessoa aqui para dar respaldo para a arbitragem, para dizer que está tudo tranquilo, ou pode ser um olho em cima, né? E a Federação Gaúcha de Futebol entendeu justamente isso, que seria alguém para tutelar a arbitragem. E aí o Inter dobrou a aposta no discurso, né? Porque o Inter diz, o Grêmio quer alguém da CBF. Não, pode ser da Conmebol, pode ser da FIFA. E isso irritou bastante nos bastidores. Essa informação é bem importante, né? De que tem um resquício do ano passado, né? Já tem muita gente com a gente. Muito obrigado mesmo. Então, nossa meta inicial é 150 likes. De boa, né? Dá. De boa, Jeremias. de boa. 150 likes nesse início de setoristas. Nesta quinta-feira estamos entrando na reta final da Semana Grenal com essa polêmica. Sabe que Grêmio e Inter agora começaram a ficar preocupados com o discurso nas redes sociais. Tá?
existe uma preocupação até em termos de segurança para os torcedores que vão ao Beira-Rio e para as pessoas que vão circular no entorno do Beira-Rio. As reuniões de organização, de logística dos órgãos de segurança já aconteceram, né, as primeiras, e vai acontecer uma reunião com o Grêmio Inter e os órgãos de segurança, uma reunião que sempre acontece, mas com atenção redobrada por conta do clima que se criou. Né? E o Grêmio segue com o discurso de que imagina um clima tenso, um clima hostil no Beira-Rio. Então tá aí mais um desdobramento da polêmica às vésperas do Grenal, o Bruno Flores. Só sobre essa questão, né, do ambiente hostil ainda. É uma preocupação que o Grêmio manifestou nos bastidores. Né? O Grêmio não falou publicamente sobre isso ainda. Né? Aí o Inter emitiu uma nota a alguns repórteres, né? Para quem procurou, assim, o Inter não colocou, pelo menos até onde eu vi, né? Não tinha colocado no site, por exemplo, uma manifestação. Colocou. Só que isso do ambiente hostil, esse termo utilizado nos bastidores pelo Grêmio, e o Jeremias tem um relato, né, de um outro termo que era jogo de alto risco, porque o Grêmio tem uma preocupação, ou manifestou isso, com a chegada dos ônibus, né, da torcida, que já esgotou os ingressos para estar no Beira-Rio, e da delegação. Porque já aconteceu em outros episódios e já aconteceu nos dois estádios, né? Sejamos sinceros. E aí, o Inter ficou irritado com essa postura do Grêmio de acreditar que vai ter um ambiente hostil, de que a reclamação do Inter sobre a arbitragem tá virando fio. E aí o Inter foi lá e dobrou a aposta no discurso e isso acabou incomodando bastante a Federação Gaúcha de Futebol. Eu não tenho aqui elementos suficientes ainda, tá, Jeremias, para falar que Grêmio e Inter podem largar o gauchão em breve, tá? Mas assim, eu já ouvi de dirigente do Inter que o gauchão não vale a pena, financeiramente. Porque a dupla Grenal ganha aí 8 milhões de reais, mais ou menos, no máximo 10, e não tenho informação de que tenha chegado a 10. Enquanto clubes do interior de São Paulo, por exemplo, o Mirassol ganha 11 no fixo no Campeonato Paulista. E os mata-matas, eles rendem mais dinheiro. A dupla Grenal, se cair na fase de grupos, né, na primeira fase, ou se for campeão, a premiação é a mesma. Bom, vamos ver o que acontece no domingo e principalmente o que vem depois. Grêmio e Inter pensando em 2027 no Campeonato Gaúcho.